Indisciplina. Salve, estamos no ar com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Vida Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87.5 FM da Brasilândia e nos aplicativos de podcast através do Anchor. Quem fala é Fernando Konezuki, retorno aqui ao Indisciplina para mais uma edição com depoimentos de trabalhadores e trabalhadoras que passaram pelo programa De Braços Abertos aqui na cidade de São Paulo. Essa já é a 5ª edição que fazemos com essa temática, então se você tem interesse por esse rolê, acesse nossas edições 64, 68, 70 e 75, todas compostas por vozes de quem trabalhou nesse importante programa de redução de danos que atuava aí na residencialidade no tratamento de álcool e drogas. Hoje, os depoimentos são de 2 pessoas que eram do mesmo plantão no Hotel Parque Dom Pedro, o meu e o Ed. A gente vai começar pelo Ed, que é um artista aí com formação na Unesp, integra o movimento A Craco Resiste e também é professor do Cursinho Livre da Norte. Nesta edição 76 do Indisciplina, a voz está com o Ed. Olá, meu nome é Ed Peixoto, eu sou formado em Artes Visuais pela Unesp e, bom, a minha formação, né, apesar de ser da área da cultura, eu já estava encaminhando, né, estava no último ano de faculdade quando eu me aproximei desse trabalho, que é, na verdade, um trabalho na área da assistência social, e ao invés de ir para a área da cultura, eu vinha desde o meu último ano na faculdade. Eu comecei a faculdade bem tarde, né, com mais de 30 anos. Hoje eu tenho 47. E aí eu, sem querer, eu caí na área da assistência social, assim, sem querer, mais ou menos assim, né. Eu tinha o meu TCC, ele já tinha um trabalho voltado com a população, para a população de rua, né. Era uma pesquisa sobre essa população. E por acaso isso me fez me aproximar ali. Eu fiz um trabalho com população de rua, mas não necessariamente na Cracolândia, né? Mas esse trabalho, essa pesquisa, né? Ela acabou me aproximando de um coletivo A Craco Resiste, que atua ali dentro do território da Cracolândia, né? Daí no início de 2017 eu me aproximei desse coletivo, foi bem no início mesmo do coletivo, né? Eu estava ali já nos primeiros dias na formação, praticamente, do coletivo. E comecei a atuar ali, a gente fazia oficinas, fazia diversas ações ali dentro do território da Cracolândia, como que uma desculpa para fazer denúncias do abuso, né, do Estado ali, do abuso da violência policial que acontecia ali cotidianamente, né? Então a gente desenvolvia oficinas, rodas de samba, projeção de filmes, né, cinema, diversas ações ali, como uma certa forma de terapia, né, de aproximação e de vínculo, tanto da gente para com eles, como entre eles ali, né, e como um princípio também, né, voltado para a redução de danos. E a partir daí, por indicação, acabou surgindo uma vaga, né, no DBA, o Programa de Braços Abertos, justamente no Hotel Dom Pedro, né, que era era o maior hotel do programa, que abrigava um maior número ali de famílias, né, nessa situação. E aí eu fui trabalhar lá. Eu poderia falar do DBA, que o DBA ele foi o programa que mais se aproximou do ideal, né, de tratamento, e o cuidado com as pessoas, com essas pessoas, né, com os beneficiários do programa. Só que ele tinha diversos problemas, assim, né? Então, assim, tem até alguns elogios, mas tem diversos problemas também. Ele começou e terminou, né, na gestão do Haddad, e ele tinha, enfim, tinha esse lance que colocava como objetivo a moradia, o trabalho, né, e o cuidado em saúde, né?
E aí tinha toda, né, a assistência social ali também, é, fazendo toda essa rede de cuidado para os beneficiários do programa. Porém, é isso, como isso realmente não era uma política de Estado, mas sim de governo, o programa foi minguando assim que o Haddad saiu. E aí foi ficando cada vez mais pior, e eu cheguei no DBA justamente nesse período que ele já estava para terminar, né? Estava meio que em transição, por conta de muita pressão do Ministério Público, tal, enfim, dos órgãos, foi sendo adiado, assim, ele foi minguando e foi minguando de uma maneira muito triste, assim, muito problemática, assim, né? Porque o hotel ele já não tinha mais a estrutura, né? do A estrutura que tinha no início, né? Então a gente mal dava, tinha materialidade para lidar com os problemas que aconteciam no hotel, e aí o cuidado acabava sendo um cuidado dificultoso mesmo, né? Então, se por um lado o DBA era um programa que foi o que mais se aproximou do ideal de cuidado para com as pessoas em uso abusivo de substâncias, ele também teve infinitos problemas, assim, né? Por exemplo, o objetivo final seria uma moradia própria para cada pessoa. Conforme as pessoas iam se organizando, ia tendo um uso reduzido, né, de substâncias, ia organizando a vida, ia criando vínculo no trabalho, tanto no trabalho do programa, porque a gente percebia a gente já se organizando mesmo. Qualquer pesquisa que você possa fazer como cuidadosa no Google, você vê lá dados realmente que o DBL ele gerou resultados, né? As pessoas, muitas pessoas diminuíam o uso, se organizavam e ficavam firmes no trabalho oferecido pelo programa. Algumas pessoas iam além e conseguiam trabalhos fora do programa, algumas reduzindo consideravelmente o uso, algumas deixando o uso mesmo. E enfim, e até que o objetivo seria elas ficarem independentes e não precisar mais do programa. E aí o objetivo final seria a moradia própria, né? Isso acabou que não aconteceu, as moradias eram moradias provisórias, né? Que eram os hotéis. E, e uma parte ruim também é que, enfim, tinha diversas precariedades para com a gente que era técnico, né? E trabalhava nos hotéis, as equipes, a gente tinha muita dificuldade com o material, com a própria estrutura do prédio. Quando eu entrei, o prédio tinha situações que ele corria risco de incêndio, né? Enfim, acidente nos postos do elevador. Então, assim, tinha diversos problemas que a gestora, né, que era a empresa Iabas, enfim, diversas denúncias de corrupção e tal, indícios de desvio de dinheiro. Então, tinha vários problemas que você via que o programa ele estava ali se sustentando por uma pressão mesmo, do Ministério Público e de outras instituições, e que aquilo uma hora ia acontecer alguma besteira, né? Então, assim, para além enfim, dessas questões institucionais, a nossa presença ali no prédio, ela realmente fazia diferença para com as pessoas, né? Porque era o principal objetivo, diretamente com as pessoas, né? Então, a gente trabalhava, assim, numa equipe de três, quatro, e em turnos de 12 horas, né? Era plantão. E o que a gente pôde observar, assim, né, que tudo que a gente fazia o nosso material era realmente um material humano, né? Mesmo assim, o Fernando, que era um companheiro meu de plantão, ele propunha, meu, oficinas assim maravilhosas que realmente atraía as pessoas, as crianças que moravam ali gostavam muito, as pessoas que precisavam de uma palavra, de uma proximidade, colavam também, e a gente ficava ali rolando a ideia ao mesmo tempo que as oficinas, que as rodas de conversa que a gente fazia, era só uma desculpa para essa proximidade, né? E era uma maneira de redução de danos também. Aquilo a gente via que gerava um resultado, né? Gerava um brilho no olhar das pessoas mesmo, dali, né?
E isso era uma desculpa para a gente criar o vínculo, né? Aquela proximidade, o afeto realmente, né? E porque ali cada individualidade das pessoas que moravam ali, cada pessoa é um universo assim particular. Eram histórias assim profundíssimas, assim, histórias incríveis, história rica, cheia de nuances que que só a disponibilidade de estar ali, de ouvir, de escutar e de trocar, só isso já amenizava a dor, entre aspas, de algumas pessoas, né? Que algumas pessoas viviam cotidianamente. Então eu digo assim que para além do material e para além de toda a estrutura, né, é, oferecida e precária que a gente para a gente poder trabalhar e dar o mínimo cuidado, eu acho que essa proximidade, né, humano, o olhar, né, a conversa, né, que a gente poderia trocar ali com as pessoas, com os beneficiários, é o que a gente percebia que fazia a grande diferença mesmo, assim. É, enfim, falando dessa questão assim do cuidado com as pessoas, do cuidado real, a vontade real de estar ali e de trocar, né, com as pessoas, enfim, eu cito o Fernando, o próprio Fernando, o Augusto, que tinha uma proximidade muito grande com as crianças, né? Você via que era um afeto que elas desenvolviam ali por eles, assim, as coisas que eles faziam, nas atividades, tanto nas atividades como nas festas, que às vezes a gente, enfim, alguma comemoração que a gente organizava ali, a gente via a alegria das pessoas, é, as crianças, raramente a mãe estava próxima, né? Então tinha muita essa carência da parte delas, assim. Então a gente via como elas interagiam com o Fernando, com com o Augusto, esqueci o nome da moça que trabalhava de noite, que era uma coisa assim impressionante mesmo, né? E aí, só para complementar essa parte, né, da troca mais estreita, tem um episódio que eu lembro bem que tinha um funcionário, né? Porque como o programa já estava nesse desmonte e tal, as pessoas, alguns funcionários ficaram bem insatisfeitos, né? Queriam, enfim, processar a empresa, a administradora do projeto, e tal, ali no prédio, e queriam processar e ficavam falando muito, né? Que poderiam processar por isso, por aquilo, que o resultado ia ser isso, ia ser uma indenização por isso, por aquilo. Uma vez esse funcionário, que eu não vou citar o nome, ele convocou, né, uma reunião com o pessoal do nosso plantão. Ele era de um outro plantão, né, o plantão noturno, e ele convocou, né, essa reunião para a gente falar, não, a gente tem que se unir para processar, a gente reunir dados para ir processar e pedir indenização e tal. Ele ficou uns 40 minutos, né, falando sobre esse plano dele, essa questão que ele estava puxando, querer unir, né, a galera em torno desse objetivo. E aí, depois de 40 minutos falando, enfim, eu questionei ele, assim, por que que ele em nenhum momento citou os beneficiários, né? Porque, assim, se o nosso trabalho ali era os próprios beneficiários, meu, ele não, a última preocupação dele era essa, né? E aí eu falei, desculpa, então, né, não é do meu interesse, né, porque a gente vai processar, vai embora e os beneficiários vão ficar aqui, a gente nem sabe quem que vai entrar aqui, como vai acabar, talvez isso acabe com o programa, ou acabe pelo menos com a moradia do prédio, e os beneficiários vão ficar desamparados, né. Enfim, abandonei, né, a reunião, saí, era o meu horário de ir embora e eu saí fora, né. Enfim, essa pessoa depois cruzei ela algumas vezes, né? E aí era óbvio, era claro para mim a antipatia que ela adquiriu de mim, né? Da minha pessoa. Bom, então, para além assim de pessoas, funcionários descomprometidos, cada um da gente, pelo menos da minha equipe, que eu percebia que a gente tinha uma afinidade muito boa entre a gente, assim, era eu, Fernando, a Laura, o Augusto, e assim, era uma afinidade mesmo, uma coisa que dava certo, uma animação maior
que eu não sei porque a gente não conseguia isso da mesma maneira com outros plantões, e também alguns outros plantões a gente também não presenciava essa energia boa assim que acontecia entre a gente assim, né? É, então, assim, mesmo dentro disso, cada um tinha uma afinidade com certas pessoas ali dentro. Eu lembro que o Fernando tinha bastante afinidade com as crianças. Eu, por exemplo, tinha afinidades com algumas pessoas que eu já conhecia ali da rua, do fluxo, né, do território, e que era o Perreco, a Benê, a Meire. E com isso a gente, enfim, ia criando as atividades culturais, principalmente propostas pelo Fernando, e essas atividades elas geravam situações novas de aprendizado, assim, de troca, né, entre a gente, né, as pessoas que trabalhavam ali e os beneficiários. Então eram situações novas de vínculo, de troca, situações novas de conversas muito ricas e profundas, o que para nós era o entendimento maior do porquê a gente estava ali, né? Hoje enfim, fiquei esses 2 anos, né, praticamente em isolamento mesmo, por conta da pandemia. Não pude trabalhar tanto por conta enfim, situação familiar, né? Tinha pessoas do grupo de risco em casa, então não podia estar correndo muito esse risco. E aos pouquinhos eu tenho voltado para essas atividades, né? É, aos poucos eu tenho me aproximado ali do território da Cracolândia, né, de maneira informal mesmo, né, de acordo é, como um próprio trabalho do coletivo que eu faço parte. E, e enfim, voltando a atuar nas outras atividades que eu faço, eu também participo dando aula no CLN, né, o Cursinho Livre da Norte. Eu tenho um trabalho esporádico que eu desenvolvo com indígenas ali da região de Londrina, no Paraná, e tem esse trabalho também no território ali da Cracolândia, né? Então, assim, hoje mesmo, por exemplo, eu recebi no grupo um vídeo de uma pessoa, inclusive, que o Augusto, no relato dele, ele citou uma situação que aconteceu ali com ele, que é o Wolverine, né? E eu fiquei muito surpreso com isso, porque assim, nos dias que eu estava ali no território esses dias atrás, eu não vi ele, né? Eu reencontrei algumas pessoas, mas ele mesmo eu não tinha visto. E aí eu vi que no vídeo que um dos colaboradores nosso filmou, né? Pra fazer uma denúncia e tal, enfim, uma situação X ali. E ele estava fazendo um relato e eu vi que, quando eu bati o olho, eu vi que era ele, porque assim, ele simplesmente não mudou nada, continua forte, continua ativo, continua articulado ali com as palavras, então assim, super saudável. E inclusive relatou que ele trabalha ali, faz um bico ali na lanchonete do lado ali, né? Do território. Então, assim, eu fiquei muito feliz de saber que as pessoas estão vivas ali, resistindo, muitas delas, né? E que apesar de toda essa precariedade e a falta de cuidado do Estado, elas estão ali sobrevivendo, e algumas de maneira bem que a gente fica até feliz mesmo. É, E assim, acho que uma coisa que eu gostaria de dizer, que meio que para fechar, assim, é uma coisa que a gente sempre discute ali no coletivo. Eu sempre, em alguns momentos a gente já conversou também ali no DBA com a equipe que eu trabalhava, já puxei esse assunto e tal, que é uma coisa muito importante que eu sempre procuro falar para as pessoas que vêm chegando, né, novas, principalmente estudantes, tal, ou até mais velhas também, que vêm se aproximando e que têm interesse ali de colaborar, né, com alguma ação ali, seja no território da Cracolândia, seja em qualquer outra situação, né, seja em situação principalmente com pessoas vulneráveis. Uma coisa que eu sempre falo é que elas têm que ter uma atenção para nunca ter uma visão de que elas estão ajudando, elas estão salvando, elas são a detentora do cuidado, né, maior, né?
Às vezes as pessoas, às vezes até sem perceber mesmo, elas se veem, né, num pedestal onde elas vão salvar as pessoas vulneráveis que estão ali, né, sofrendo e tal. E o que na verdade eu penso assim de uma maneira completamente oposta, assim, porque estando numa situação dessa, a gente aprende tanto, a gente troca tanto. É uma situação onde a gente, às vezes, a gente precisa se colocar num lugar de que a gente precisa daquelas pessoas, né? É um, é uma pegadinha psíquica, né? Uma pegadinha íntima, assim, do nosso íntimo, da nossa individualidade que a gente não percebe, né? Que na verdade, é, praticamente sempre a gente está lá porque a gente precisa, né, ajudar aquelas pessoas e não é elas que necessariamente precisam da gente. Então, assim, eu sempre falo isso para as pessoas porque é automático as pessoas acharem que elas estão ajudando e acaba sendo acaba se tornando uma relação hierárquica, né? Sem as pessoas perceberem. Então eu sempre digo que, na verdade, as pessoas só começam a desenvolver um trabalho desse porque elas realmente estão precisando da ajuda daquelas pessoas. E então eu acho que é isso, acho que é um aprendizado, eu me vejo sempre como um aprendiz ali, e mesmo nas situações de troca, eu estou sempre me enxergando como um aprendiz. Nessas experiências do DA, todas as outras experiências que eu relatei aqui, eu me sinto muito satisfeito porque o aprendizado para mim é gigantesco, assim. É isso. Estamos de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Essa é a edição 76 do Indisciplina, a quinta com depoimentos de quem trabalhou no programa De Braços Abertos. A gente acabou de ouvir o Ed. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. E estamos de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira e nos aplicativos de podcast. Para quem não sabe, o Indisciplina é uma ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, um cursinho que atua com educação popular e pedagogia libertária desde 2017 aqui na zona norte da cidade de São Paulo. A gente já passou pela Vila Nova Cachoeirinha, pela Brasilândia. Durante a pandemia tivemos aulas à distância e agora, em 2022, retornamos ao presencial no bairro do Limão, com aulas lá na Biblioteca Menotti. Se você quer ter aula com a gente ou quer saber mais da nossa correria, entra no nosso site, o cursinholivredanorte.milharal.org, ou procure a gente pelo Facebook e Instagram. Eu sou o Fernando Konezuki e estou no toque dessa edição do Indisciplina que reúne trabalhadores e trabalhadoras do programa de Braços Abertos. Agora eu vou apresentar o meu próprio depoimento. Fernando Konezuki, professor de História de formação, integrante aí do Cursinho Livre da Norte, do Desobediência Sonora, e que trabalha hoje com redução de danos e medida socioeducativa. Bora saber mais um pouco do que acontecia nesse plantão diurno do Hotel Parque Dom Pedro no programa de Braços Abertos. Eu estou aqui encostando em Disciplina também para contar sobre a minha experiência dentro do programa de Braços Abertos. Bom, meu primeiro contato com o programa de Braços Abertos foi via Desobediência Sonora, via as oficinas livres de podcast que a gente faz pela Desobediência Sonora. Em 2017 a gente anunciou essas oficinas, a gente começou a fazer em 16. Em 17 acho que a gente estava divulgando essas oficinas, né? As escolas, os lugares que a gente estava fazendo. E aí um trabalhador do programa de Braços Abertos entrou em contato com a gente lá no Desobediência Sonora. E eu fui fazer alguns encontros nos hotéis sociais do programa de Braços Abertos. Então eu encostava numa mesa, num banco, ficava trocando uma ideia com a rapaziada, apresentava gravador. E aí fazia gravações, assim, né? Ficava meio que viajando nas gravações. E
eu não sei, naquele momento o podcast foi algo meio terapêutico, assim, né? Porque as pessoas vinham e cantavam louvor pra gente gravar. Teve uma mana carroceira que foi lá anunciar o trampo de carroça. Teve mano que foi fazer desabafo. Então, entre a apresentação do gravador, a proposta da oficina, assim, foi uma coisa bem interessante. Eu passei lá pelo Dom Pedro e depois num outro hotel que ficava ali na rua da Folha de São Paulo. E nos dois foi isso mesmo, né? Gravação de música, de depoimento, de desabafo. Foi uma coisa bem terapêutica. Depois desse período que eu fiz a oficina, eu vi uma vaga sobre trampo dentro do DBA como técnico, né? E me candidatei e entrei, comecei a trabalhar dentro do Hotel Parque Dom Pedro, lá no centro da cidade de São Paulo, bem perto do mercado municipal. E eu entro no plantão diurno, né? De dia, 12 por 36, nessa dinâmica aí de 12 horas dentro do espaço e 36 de folga. E já se depara com um contexto bem doido, né? Um hotel de 8 andares, com mais de 100 pessoas, com 3, 4 no máximo, estourando, de trabalhadores por plantão, né? Por turno. E eu já chego no final do programa, né? Já chego nesse momento de sucateamento, onde ali a gente às vezes até tocava meio como uma autogestão entre os trabalhadores para gerir o espaço, né? Nesse momento final ali do programa do Hotel Parque Dom Pedro. No meu primeiro dia para lá, às 12 horas já me deixaram já esgotadão. Mas também quando eu estava saindo no centro, eu vivencio ali a morte de um mano em situação de rua, nas ruas próximas. E a partir daquele momento que eu também penso em poder escrever, em fazer um diário do trabalho lá, né? Então, nesse primeiro dia eu já me deparo com esse cara caindo no chão e parando de respirar ali no centro, né? E acho que seria já o momento de falar, nossa, eu vou começar a escrever sobre essa experiência. E aí comecei a fazer um diário também sobre o programa de Braços Abertos. Enfim, era um trampo tenso, né? Eu fiquei durante 6 meses por lá. A dinâmica de chegar cedo, de chegar às 7, logo às 7 ter um café da manhã. E a gente fazer toda a logística de entrega de café, que era uma rotina tensa, que às vezes dava briga e podia dar muito ruim, assim, né? Então era super importante a gente chegar cedo e bem organizado para poder fazer essa distribuição do café, assim. Eu lembro muito de estar com as crianças daquele espaço, os adolescentes. Então, das vivências do dia a dia de cuidado mesmo, né? Da criança às vezes estar naquele espaço sozinha e a gente ficar desempenhando também essa função dentro do trampo. Então, brincadeira, fazer de tudo. Acompanhava até creche, unidade escolar, jogava bola, jogava videogame. No final de semana a gente fechava a rua ali, um cantinho pra gente jogar bola. Então, era momentos bons assim com as crianças. Eu me recordo de algumas atividades que a gente fez lá, nesse plantão diurno, né? Eu lembro que a gente ter feito atividade com stencil, com pintura, que foi bem massa. A gente fez exibições de filmes que foram muito bons, assim, lá no 8º andar, né? Um cine. Dá pra fazer uma pipoca, era um rolezinho bem legal. Eu lembro também de experiências da gente fazer roda de conversa para trocar ideia com a rapaziada, né, dentre as assembleias, mas também trazer gente. Eu lembro do movimento de moradia, o pessoal lá da ocupação Aqualtune, que a gente trouxe para dentro do Hotel Parque Dom Pedro, que também fez uma roda de conversa sobre a importância da luta da moradia, apresentou o corre deles, então foi bem legal, né, ainda por ser um programa que tratava aí a questão do álcool e drogas na residencialidade, então foi um diálogo bem interessante. E é isso, né? Era um espaço, acho que eu chego num momento assim bem difícil, assim, mas mesmo assim foi um programa interessante que propôs um outro olhar, um outro tipo de trampo com a rapaziada, né? A partir da redução de danos e esse lance da residencialidade, de garantir a moradia, garantir de certa forma, alimentação lá com a parceria que tinha com o Bom Prato, garantir
o trampo através do pote, né? Então foi uma proposta bem interessante ali. Dentro daquele espaço, acho que a gente lidava com muita coisa, né? Eu chego num momento muito tenso, mas no dia a dia você tinha ali 100 pessoas, né? Então imagina a demanda para 3, 4 técnicos do dia. Eu lembro de gente ali, de ficar pendurada na janela, de gente tentar tacar fogo no prédio, de acompanhar a gente no pronto-socorro. E de mediar muita treta, né? Era muita treta que tinha que mediar. Assim, às vezes umas tretas muito feias, assim, que podia dar muito ruim. E as mediações não eram fáceis, assim. Às vezes uma vírgula mal colocada, você colocava tudo abaixo, assim, né? E também com os trabalhadores e trabalhadoras daquele espaço, né? Tanto é que muitos chaparam, assim, né? Era um espaço de muita violência também, né? Que demandavam tanto dos trabalhadores. Nesse momento final, principalmente, né? Nesse momento de já sucateamento do programa. Então, às vezes, a gente via que uma vírgula mal colocada colocava tudo para baixo. Eu também me lembro de processos ali que me marcaram muito, como quando a polícia foi cumprir um mandato de prisão para uma das pessoas lá do espaço, do hotel. E eu acompanho a abordagem da polícia e aí consigo garantir que minimamente aquele processo fosse o menos violento possível, ao menos eu estava ali como testemunha, né? E acompanho os dois, as duas pessoas que moravam lá para a delegacia e consigo fornecer ali um apoio mínimo para a rapaziada, né, para os dois. E depois me torno testemunha de defesa desses dois. E vou no fórum testemunhar também, conta a favor deles, né? E depois a Liberdade cantou para um deles. E enfim, foi bom acompanhar esse processo e poder garantir alguma coisa e minimamente ser ali, né? Testemunha da pessoa e garantir a liberdade, ao menos naquele momento da pessoa, né? Daquele BO que estava ali sendo construído. Então isso também foi um momento marcante lá dentro do espaço. Acho que tinha coisas também interessantes como o contato com a rede, né? O pessoal do consultório na rua, o pessoal do CEAS. Era uma articulação que dava para fazer muito de uma forma massa, tudo no tete a tete, assim, né? Tanto o pessoal do consultório, com as trocas, com as propostas de atividade, sempre tinha muitos trabalhadores e trabalhadoras muito firmezas que estavam por ali, né? Então eu lembro de ter trocas bem legais, e principalmente o pessoal do CEAS. Tinha atividade de futebol, marcava umas bolas, conseguia aí fazer uns aniversários das crianças, então tinha um corre legal, assim. A rede, dentro desse trampo, ter esse acesso, né? O pessoal ali da OBS da Sé, do CAPSé, do consultório na rua, do CEAS, enfim, dava para fazer uns contatos bem legais também. Outra coisa que me marca muito lá desse trampo também foi um dos moradores, o Iori. Ele pinta quadros, né? E a gente tinha um vínculo muito massa com ele. E a partir desse vínculo, a partir do desejo dele, do trabalho dele, a gente conseguiu organizar algumas exposições com o trabalho dele, né? Então eu lembro de uma que a gente fez na UBS da Sé, na entrada da UBS, assim, com a venda de quadros dele. E de todos os trabalhadores ali daquele espaço comprarem os quadros do Iori. E uma articulação de rede bem legal entre o hotel, entre a UBS, entre o consultório na rua, entre muita gente, assim, para fazer esse corre com o Iori. Eu lembro muito da gente poder circular bastante, poder também correr atrás desse desejo dele, né, de fazer a arte dele, vender a arte dele, e a gente conseguir apoiar minimamente naquele momento. Acho que é isso, assim, né? São algumas memórias minhas aí do programa. Para mim, eu reitero que foi um programa bem massa, bem interessante, com uma proposta muito da hora da redução, da residencialidade, da inserção dentro do centro da cidade de São Paulo, mas depois, conforme a mudança de gestão, ele vai se descaracterizando e entrando num processo de sucateamento até virar
outras coisas aí. Então, pra mim foi bem massa estar dentro dessa experiência aí do DBA dentro do Hotel Parque Dom Pedro, de alguma forma. Eu fiquei cerca de 6 meses, fiquei um pouco mais de 6 meses dentro do Hotel Parque Dom Pedro, dentro do De Braços Abertos. Eu saio para ir fazer um trampo com educação, com garantias maiores, né, sabendo que ali podia acabar a qualquer momento, tá pensando num trampo fixo, né, que conseguiria ali garantir uma certa continuidade. Mas acho que diante dessa inserção no DBA, eu acabo me aproximando mais desse território do centro para lidar nessa questão de álcool e drogas, e acabo me envolvendo mais com essa temática aí da redução de danos. E aí eu me aproximo do pessoal até da Craco Resiste por um momento para participar daqueles... Faziam tipo de uns mutirão de manhã, assim, na hora da limpeza da Cracolândia, e juntava uma rapaziada para poder garantir que minimamente não acontecesse nada, né? Ou ter ali alguém de laranja para dar visibilidade que, olha, estamos olhando, se der ruim a gente denuncia, ou minimamente garantir alguma coisa ali para a rapaziada, enfim, fazer esses dias de manhã aí na Cracolândia. E aí, a partir dessa inserção, eu vou pro PRD, o Programa de Redução de Danos da Cidade de São Paulo, ali no Sai Campos Elíseos, ali ao lado da Cracolândia, e permaneço naquele espaço ali por longos 3 anos. E saí ano passado de lá. E essa foi aí minha passagem pelo centro, assim, né? Depois saindo do DBA. Eu continuei indo no Hotel Parque Dom Pedro quase que semanalmente, porque estava trabalhando no centro da cidade de São Paulo, né? Então tinha muito meus amigos, os trabalhadores e as trabalhadoras, mas também os moradores. Então eu estava frequentemente lá, semanalmente, pelo menos quinzenalmente, eu sempre tentava colar, acompanhando o pessoal, desenrolando com as pessoas. E no último dia daquele hotel eu também estava presente. Eu ia trabalhar cedo no outro trampo, mas fiquei sabendo que ia acontecer o fechamento do hotel, então eu colo no hotel bem cedo, madrugada, era 5 e pouco, para poder fortalecer os moradores lá, principalmente, a sair do espaço, né, ou minimamente oferecer ajuda no que eles acharem que pudesse ser necessário. E acompanho esse último dia, esse fechamento também do hotel, lá no Centrão. E eu lembro de até ter passado na TV e ter mostrado, teve uma visibilidade assim no fim daquele espaço também. E depois passou pouco tempo, inclusive esse hotel foi ocupado aí por um movimento de moradia ali do centro. Mas é isso, depois eu também continuei com contato com os trabalhadores e com os moradores. Tem muito morador, muito trabalhador que o vínculo se estendeu até hoje. Acho que diante da dinâmica daquele processo, os vínculos seguiram firmes e fortes. É isso. Acho que essa é um tanto da minha experiência aí no programa de Braços Abertos, se eu não me engano, no ano de 2017. E essa foi a minha fala aqui no Indisciplina, mais um trabalhador do programa de Braços Abertos. Vale lembrar que o Indisciplina vai ao ar na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às sextas, às 16, com reprise aos domingos às 22, sintonizando a 87.5 FM da Brasilândia ou através do radiocantareira.org. Estamos nos agregadores de podcast através do Anchor. Conheça mais sobre educação popular e pedagogia libertária aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo, através do cursinho livredanorte.milharal.org. De BG, tivemos os finlandeses do Riviera. Esse foi o Indisciplina. Semana que vem, tamo de volta.